E aí, galera do Tecli, comparativo, a galera gosta de comparativo e nós vamos trazer hoje um comparativo de dois celulares que com certeza serão campeões de venda nesse final do ano. Muita gente no Natal querendo trocar de smartphone e Black Friday, enfim, as promoções de final do ano, muita gente em dúvida. Compra o A21S, compra o A31, qual que vale mais a pena? Então vamos lá, vamos comigo nesse comparativo. Você já está vendo, eu estou usando o site do Tudo Celular para fazer esse comparativo, mas pelos preços já percebe que tem uma diferença razoável entre um e outro aí, mais de R$200, né? A diferença de um para o outro, quase R$200. Então é uma, né? E os preços variam bastante, hein, gente? Então, se R$200 para ti faz diferença, pensa bem se o preço para ti já é um fator importante, o A21 já sai ganhando com relação ao preço. Mas vamos às especificações de cada um, e nesse comparativo a gente vai comentar algumas coisas que talvez você não tenha percebido e que pode fazer diferença aí na hora de você escolher, tá? Então, antes disso, se inscreve aqui no canal, não se esquece de se inscrever, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, compartilha esse vídeo com outros amigos e amigas que têm Samsung, que gosta de Samsung. Vamos lá? Os dois smartphones são deste ano, foram lançados no início de 2020. Então, os dois vieram com Android 10. Eles têm tamanho diferente. Perceba que esse aqui é um comparativo em tamanho real. Olha aqui, ó. Veja que o A21 ele é mais alto e mais largo do que o A31, que é mais baixinho. E a diferença você vê aqui, ó. Um tem 16,3 centímetros de altura e o outro tem menos de 16, né? 15,9. Então, um é mais alto que o outro aí, praticamente 1 centímetro, quase 2 centímetros a mais, 2 dedinhos a mais de diferença de um para o outro. Por sua vez, assim como ele é mais alto, ele também é um pouco mais largo, né? O A21S tem 7,5 centímetros contra 7,3 centímetros. Na largura eles não são tão diferentes assim. E na espessura também o A21 é um pouquinho mais espesso, tem quase 9 milímetros. E o A31 tem 8,6. Por causa do tamanho, claro que o A21S também é um pouquinho mais pesado, 192 gramas contra 185. Os dois são plástico e vidro. Não tem alumínio, não tem nada mais sofisticado aí nos dois. Rede, os dois são nano SIM, os dois são dual standby, né, dual chip. E os dois praticamente têm a mesma banda, quadriband, ou seja, 4G nos dois, numa boa, tá? Dados técnicos de processador, já tem uma diferença aqui. Um é Exynos 850, o A21, e o outro é um MediaTek LP65 6768, né? O MediaTek, eu diria que ele perde um pouquinho aí para o Exynos 850, mas é pouca coisa. Afinal de contas, o Exynos 850 roda 8 núcleos a 2 GHz, enquanto que o PLP65 roda 2 núcleos a 2 GHz e outros 6 núcleos a 1.7 GHz. Estão vendo que tem uma diferença aí, né? Os dois são octa-core, mas com uma vantagem para o Exynos 850 em matéria de processamento. Isso tudo você tem que considerar que é multitarefa, que é velocidade de abertura e fechamento de aplicativos, enfim. Tem tudo isso e processamento de câmera também, né? Tudo isso está na placa que envolve aí o processador. Os dois são 64 bits, os dois têm a mesma placa gráfica Mali G52, então em matéria de jogos os dois terão mais ou menos o mesmo desempenho. 4 GB de RAM para os dois, 64 GB de RAM, de memória interna para o A21S e 128 GB de memória interna para o A31. Aí você vai falar assim, pô, nessa o A31 ganha memória interna, mas você pode colocar um micro SD também no A21S para expandir a memória dele. Esse tamanho de tela, gente, 6,5 de tela, diferença pequena aqui, né, no caso, mas 6,4 para o A31, né, fisicamente ele é maior. A definição de tela também do A21 é menor do que do A31. Então, você tem aqui uma tela HD Plus para o A31, enquanto você tem uma tela HD simplesmente aqui para o A21. O A21S tem uma tela TFT LCD, TLS,
enquanto o A31 tem uma bela de uma tela Super AMOLED. Tá aí outra diferença a favor do A31. Câmeras, praticamente eles são idênticos em câmeras, com a vantagem também para o A31, que tem câmeras melhores. O Samsung A21 tem uma câmera principal de 48 megapixels, o mesmo que o A31. A câmera secundária, que é a ultra-wide, ou melhor, que é a de retrato, né? 8 megapixels para o A21, tanto quanto a A31 também com 8 megapixels, A21S, né? E depois a ultra-wide do Galaxy A21 tem 2 megapixels e a do A31 tem 5 megapixels, melhor definição, e a de retrato, no caso, retrato não, a de profundidade do A21S também tem 2 megapixels contra os 5 megapixels do A31, então câmeras A31 melhor. Tamanho do sensor aí tem uma variação pequena, os dois têm o mesmo tamanho. Aberturas também são praticamente idênticas, com a vantagem para o A31, que tem definição melhor. Os dois têm estabilização digital, autofoco, aí entra o software, né, das câmeras, que são praticamente idênticas, sendo que a câmera frontal do A21S tem 13 megapixels e a do A31 tem 20 megapixels, os mesmos com abertura 2.2. Ambos fazem vídeos em Full HD, tem autofocagem de vídeo, filmam a 30 frames, gravam em som estéreo, não tem estabilização de vídeo aqui em nenhum deles, e os dois fazem fotos, enquanto você pode filmar, você pode fazer foto também. Os dois na câmera frontal também filmam em Full HD a 30 frames, e os dois têm Face Detection, com a vantagem para o A31, que tem um HDR também. Conectividade para os dois. ABGN-AC, então eles leem tanto 2,4 GHz quanto 5 GHz, né, no seu modem. Os dois 5.0 de Bluetooth e A2DP com economia de energia, né, Low Energy. E os dois têm entrada tipo C 2.0, que bom, né, nenhum dos dois tem NFC. Então, e o GPS dos dois também são bastante semelhantes ou iguais, né, idênticos com GLONASS, Beidou e Galileu. Os sensores, os dois têm os mesmos sensores, ó, acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, impressão digital e microfone para redução de ruído. Com a vantagem que o A31 você toca na tela, né? O sensor é na tela, e o A21S o sensor já está no sensor de toque, né? Daquele que você tem atrás do aparelho. Rádio FM para os dois, nenhum dos dois tem TV, e a bateria, que também é idêntica para os dois têm 5.000 mAh de bateria. Aí a gente fica na dúvida, né? Tá, eu quero comprar agora, qual que eu compro? Então aí você tem que analisar qual é a tua necessidade. Tua necessidade são câmeras melhores? Câmeras melhores o A31 te dá, te oferece câmeras melhores. Ah, mas ele tem mais memória interna. Para você, 128 GB é importante? Aí o A31 te interessa, né? E processamento, como eu já disse, o processamento do A21 é um pouquinho melhor do que o do A31. Então, para você multitarefa, abrir muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar com jogos um pouquinho mais pesados, eles são equivalentes, mas puxa um pouquinho para o A21, né? Se para você isso é importante. Então, você tem que considerar isso. E outra, tela maior. Se você gosta de tela maior, o A21 tem uma tela maior. E a diferença dos dois, né? Vamos por aqui 1.400 para 1.150, né? Então são 1.150. 200, 300, 250 pau de diferença e um pouco mais. E aí fica o veredito, né? Na opinião do Tecli, qual eu compraria? Eu iria de A21S. Tem uma tela legal, eu gosto de consumir multimídia, né? Ver vídeos e tal, então uma tela maior para mim é interessante. A questão do processador ser melhor também para mim é interessante, então eu iria no processador do A21S, considerando preço, considerando processador, considerando tela. A minha necessidade era o A21S e ainda economizar 250 pratas que eu ia gastar com outras coisas. Você, na tua opinião, qual você escolheria? Deixa aí embaixo, escreve aí qual é a tua opinião, se você tem um, tem outro, o que você aponta de
positivo para um, bom para outro, assim te ajuda, né, os outros a decidirem na hora da escolha. Gostou desse comparativo? Deixa embaixo a tua opinião e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, galera!